O ministério de Paulo era pregar o Evangelho de Cristo para a salvação de todo aquele que ouvisse e cresce. O apóstolo Paulo, ele trabalhou a pregação do Evangelho, mostrando a Cristo, ensinando sobre Cristo, para mostrar a todos o caminho da salvação. Esse foi o ministério de Paulo. Paulo não se deteu em pregar nenhum princípio ou conceito particular da doutrina de Cristo. Não. O que Paulo pregou foi o evangelho da salvação para levar o conhecimento de todos para que o que cresce fosse salvo. Paulo não se preocupou em pregar uma doutrina da predestinação, doutrina calvinista, doutrina pentecostal, doutrina neopentecostal. O ministério da pregação do Evangelho de Paulo e dos outros apóstolos, o foco, o alvo, o lugar, a direção que eles mostravam para o povo chegar a Deus e ser salvo era Cristo. Cristo, se eles crescem. Então, o ministério de Paulo foi esse que ele mesmo vai dizer aqui. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17, Paulo diz: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Quem são os que perecem? Quem são os que são salvos? O próprio Jesus disse isso. Quem crê será salvo, tem a vida eterna. Quem não crê, perecerá. João 3,16. Foi para isso que Deus enviou Jesus. Não para salvar os escolhidos, que já eram salvos, mas para salvar os perdidos, que precisavam de salvação. Foi o que Jesus disse. Eu vim salvar e buscar. Quem? Os escolhidos? Não. Os que se haviam perdidos. Quem se perdeu da presença de Deus? A humanidade. Todos estão perdidos. Então, Jesus veio salvar todos que se perderam. Lucas 19:10. Não é? Então, a preocupação de Paulo não era criar doutrina de batismo, de ceia, de guarda-sábado, de calvinismo, predestinação, escolha de antemão, que você já é salvo, porque você foi escolhido. A pregação do Evangelho é: arrependam-se e creiam no Evangelho para serem salvos. Se crer. O apóstolo Paulo ele vai dizer isso. Não me envergonho do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que, Paulo? Porque é o poder de Deus. Para quê, Paulo? Para salvar quem, Paulo? Os escolhidos não. Todo aquele que crê, independente da cor, da raça, do povo, da cultura. Deus quer salvar todos. Salvação é para quem crê. Nem todos vão crer. Não é porque não foram escolhidos. Não é porque já foram condenados de antemão. É porque a escolha do homem de não crer na verdade para se salvar é o que Paulo vai pregar. 2 Tessalonicenses 2:14. Aliás, 2, o versículo 10 e 11. Que muitos vão ser julgados e condenados. Não é porque foram predestinados a ser condenados. É porque não creram na verdade do Evangelho para se salvarem. Então, a preocupação de Paulo não foi formar no povo nenhum conceito doutrinário paralelo ao de Cristo. Paulo não se preocupou em pregar a ninguém pregação, doutrina de batismo.
Porque se não se batizar, não tem comunhão com a igreja. Tem que se batizar, senão não é salvo. Paulo nunca preocupou-se, nunca pregou isso, nunca centralizou isso. Não, tem que estar na igreja. Não, tem que ir para o culto. Paulo nunca pregou a ninguém a doutrina da escolha incondicional. Que o cristão não se preocupe que já é salvo escolhido. E o outro não adianta nem crer em Jesus, que já está condenado. Paulo nunca pregou isso. Essa pregação desses homens, corra delas. Isso é doutrina de demônios. Heresia de perdição. Eles vão usar texto, porque o diabo usa a palavra para distorcer a palavra. Tem a maioria desses pastores, o centro da pregação deles não é Cristo. É o preceito doutrinário deles. Os discípulos de Calvino, eles não pregam Jesus para a salvação de quem crê. Eles pregam, ensinam ao povo que vai para a igreja deles, que são escolhidos. Que tem que estar perseverando na igreja, porque são escolhidos. Tem que viver a vida formal da igreja, porque são escolhidos. Eles não pregam Cristo. Eu tenho observado alguns pregadores dessa doutrina da escolha incondicional, e a preocupação deles é mostrar que Deus, olha para aí, olha o que eles pregam, contrário ao que Paulo, ao que Pedro, ao que os apóstolos pregaram. Esses pregadores da doutrina calvinista, olha o que eles pregam. Eles trabalham isso. O foco dele, o propósito dele é trabalhar essa doutrina na mente do povo. Que Deus não escolheu todos para ser salvo. Que Jesus não morreu por todos. Que a salvação não é para todos. Isso é mentira, irmão. Isso é heresia. E ainda tem um grupo seguindo esses homens nessa doutrina. Acreditando, não, porque eu sou um escolhido. Qual o critério? Qual o princípio que tu acha que tu é um escolhido? Por onde tu tem essa convicção de que tu é um escolhido? Quem te dá essa certeza? O Espírito Santo não é. Porque a certeza da salvação, o Espírito Santo não dá por escolha, para quem acha que é escolhido. A certeza da salvação, o Espírito Santo só dá naquele que ele habita, porque creu em Jesus, não porque foi escolhido, porque creu em Jesus para ser escolhido e eleito. Aí o Espírito Santo está em nós e nos faz perseverar em Cristo para não apostatar, para não perder a direção, seguindo a direção do Espírito Santo em Cristo, perseverando na fé com cuidado, para não se desviar, para não apostatar. Aí vem esses caras com essas ideias do diabo, doutrina de demônio, tentando enfiar na mente do povo aquilo que Jesus não ensinou, aquilo que os apóstolos não ensinaram. Aonde você vai ver Pedro, Paulo, ou Jesus, ou o principal é Cristo, que é o centro de tudo. Aonde Jesus ensinou ou mandou alguém ensinar isso? Aonde os apóstolos ensinaram essa doutrina? A gente vai examinar as Escrituras, o que a gente vai ver, tanto Jesus como Pedro como Paulo, advertindo os irmãos que estavam em Cristo na eleição, para vigiar, para não apostatar da fé, para não recuar, para não cair da graça, para não seguir doutrina de demônios. Está entendendo isso? Até cuidado com o diabo para não se perder de Deus. Eu não vejo. E se você for prudente, examinar as Escrituras, não pela direção desses homens, não pela interpretação deles, você não vai ver nenhuma orientação de Paulo estimulando algum irmão na ideia de que são salvos e não perdem salvação. Ao contrário. Paulo vai dizer aos Gálatas, se vocês se deixar levar por outro ensino, da graça vocês têm caído. Só cai da graça quem está na graça. Gálatas 5, do 3 ao 5. A gente vê Paulo dizendo que se os irmãos não permanecessem no Evangelho,
eles não poderiam ser salvos. 1 Coríntios 15, 1 e 2. A gente vai ver Paulo orientando os irmãos a combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Porque se não guardar a fé, se desvia da carreira, no caminho. Lá em 1 Timóteo, a gente vê Paulo orientando a Timóteo a cuidar dele na doutrina e dizendo, fazendo isso, te salvarás. Não é que tu já és salvo. Fazendo isso, tu chega no final e alcança a promessa da salvação. Não é que tu és salvo de antemão. Tu estás no caminho da salvação. E esse caminho da salvação é por fé. E essa fé tem que ser fiel, perseverar. A fé é andar em Cristo, por Cristo, com a fé e a confiança do que Ele já fez por nós e seguir a Ele, para não apostatar, desviando dele. É isso que os apóstolos ensinam, gente. E se você for prudente e analisar, você vai ver isso. Você vai ver Jesus dizendo, cautelai-vos dos falsos profetas. Por quê? Você vai ver Jesus dizendo, aquele que perseverar até o fim será, não já é salvo, será. Porque a nossa vida aqui é por fé. O fim é quando sair daqui, ou com a morte, ou com o arrebatamento. Mas enquanto estamos aqui, vivemos por fé. E ainda não estamos na promessa. Estamos caminhando para a promessa. E se nessa caminhada para a promessa não vigiar, olha o que Jesus vai dizer. Quem vencer, aquele que for fiel até a morte, aí sim, vai no final do labor desta vida, quando daqui partir com a morte, ou com o arrebatamento, seguir para a salvação. Porque foi isso que Pedro orientou. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Olha o que Pedro vai dizer, advertindo os irmãos. Alcançando o fim da nossa fé. O que, Pedro? A salvação da nossa alma, no final da fé. Não é que você já é salvo. Olha o que a gente vê Pedro orientando. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Os irmãos que já são eleitos, que já estão na eleição, na promessa da salvação, Pedro vai dizer, cuidado, irmãos, para não tropeçar na caminhada. Tenham cuidado para não tropeçar. Pedro nunca disse a ninguém, já somos salvos, não perdemos salvação. Está entendendo? Mas esses homens, dessa doutrina da predestinação incondicional, fatalista, a escolha incondicional, que eles dizem que Deus escolheu um para o céu e outro para o inferno, e ensina um bocado de coisa. Essa doutrina é uma heresia em cima da outra. Ensinam que Deus é soberano e o homem não tem liberdade de escolha. Porque o homem não tem consciência, não pode escolher. Porque não tem liberdade para escolher. É mentira, é heresia. Deus mostra ao homem a sua responsabilidade da escolha e a consequência das escolhas. Se examinar a Bíblia, vai ver isso. Essa doutrina da predestinação calvinista ensina que o homem já foi escolhido para o inferno e outro para o céu. Heresia. Deus, em canto nenhum, revela isso. Em canto nenhum. Eles usam um texto na interpretação pervertida deles, com a mente cauterizada pelo engano de Satanás. Eles deturpam, falsificando a palavra, distorcendo a verdade do Evangelho. Porque esse é o trabalho do diabo. Cegar o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeçam a luz do Evangelho da glória de Cristo. 2 Coríntios 4:4. E Jesus também disse isso. Lucas 8:12. Irmãos, olha o que a palavra nos ensina. Olha o que a palavra nos revela. Jesus vai dizer assim, lá em Lucas 8:12. Ele falando da parábola do semeador. O semeador somos nós que pregamos o Evangelho. A semente é a mensagem do Evangelho. A terra que recebe a mensagem são as pessoas.
Cada uma tem uma atitude, tem uma reação com a palavra. Não é Deus, é a pessoa. Cada uma recebe de uma forma. E Jesus vai dizer agora no versículo 12 do capítulo 8 de Lucas, que a semente é a pregação do Evangelho, que é semeada nas pessoas, aqui no entendimento. E Jesus vai dizer que depois desse trabalho todo, o diabo agora vem para quê? Para tirar a palavra do coração do homem que ouve. Para quê? Para que o homem não se salve crendo em quê? Na palavra. Salvação é por escolha ou é por crer? Não, mas só vai crer os escolhidos. É mentira. Eles sempre tentam arrumar uma desculpa para se sair e continuar na mentira. Eles não aceitam a verdade. Jesus nunca ensinou a ninguém que salvação é por escolha. Ah, foi Deus que me escolheu, não foi eu. Mentiroso. Aonde você vê isso para você dizer isso? Me diga aí. Aonde você vê a Bíblia lhe autorizando a dizer isso? Que Deus te escolheu diante de todos. Porque tu é o bonitinho. Escolheu tu e o outro não. Aonde você diz isso pela influência dessa doutrina de demônio? Esse fermento que leveda a massa, corrompe o entendimento do Evangelho. Cuidado com essas doutrinas que vocês estão recebendo. Cuidado com esses pregadores e essas pregações anátemas. Cuidado com essas instruções heréticas, doutrina de demônios. Cuidado com esse evangelho maldito que vocês estão vivendo. Cuidado com esses homens que dizem que são de Deus, que são ministros de Satanás. Estão pregando heresia de perdição, levando vocês a negar Jesus. Da boca para fora, Jesus é o meu Senhor, eu creio nele, ele é meu Salvador. Da boca para fora. Mas o entendimento está bem longe de Deus. Estão adorando a Deus em vão. Porque o entendimento está bem longe. Não é expressão verbal. É o entendimento que Deus quer de você. É o conhecimento. E o conhecimento do Evangelho. Para você encontrar a direção para Deus. E andar com Ele com entendimento. Não é com movimento emocionalístico. Não é com doutrinas de demônios. Não é a de Cristo. Aonde é que vocês vão encontrar uma base, um princípio na Bíblia para dizer que eu sou escolhido, Deus escolheu a mim. Antes da fundação do mundo, Deus me escolheu. Aonde? Isso aí não fala de uma escolha individual. Isso fala do plano de salvação de Deus, que já foi executado antes de tudo acontecer, em Cristo, para a salvação de todo aquele que crê. Isso já foi estabelecido. Esse foi o querer de Deus. Esse foi o propósito de Deus, de dar ao homem a oportunidade de salvação em Cristo, não só para um grupo, para todos. Não, mas Jesus disse, não foi você que me escolheu, ó Wellington, foi eu que te escolhi, Wellington, mentiroso. Jesus não disse isso para você. Jesus não disse isso para ninguém, para colocar o entendimento de que ele escolheu um e outro não. Jesus nunca fez isso. Quando Jesus diz, lá em João 15:16, não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós e enviei para que dê muitos frutos. Aqui é a escolha para ministério. A escolha dos apóstolos para ministério, não é para salvação. Aprendam isso. Não fica aí com a mente enganada na mentira desses pregadores que falsificam a interpretação do Evangelho. Aonde é que tu vai encontrar Jesus dizendo que escolheu você e o outro não? O chamado de Jesus é, vinde a mim. Quem? Os escolhidos? Não. Todos. Todos. Ah não, mas Jesus disse que deu a vida dele por muitos. Jesus não está estabelecendo um número restrito de pessoas. Ele morreu por todos. Não foi por muitos, foi por todos. Agora, são poucos que vão se salvar. Por quê? Não é porque não foram escolhidos. É porque não creram.
não entraram na porta enquanto a porta estava aberta. Olha o que Jesus vai dizer. Vem um homem perguntando a Jesus se seria poucos os que iriam se salvar. E o que é que Jesus diz a esse homem? Porfiai por entrar pela porta estreita, enquanto ela está aberta. Porque muitos vão procurar entrar e não poderão. Porque o tempo que Deus deu para o homem entrar na porta, não aproveitaram. O tempo da graça de Deus para o homem encontrar o perdão, a misericórdia e o favor de Deus para a salvação é hoje. O ano aceitável da salvação, o dia aceitável da salvação é hoje. Por que hoje? Porque amanhã pode ser muito tarde. Se você partir na condição de incrédulo, porque não crê no Evangelho, vai para juízo. Não é porque você foi condenado ao juízo, é porque você não aproveitou o tempo para crer na verdade, para se salvar. A salvação está ao alcance de todos. É o que Deus quer. 1 Timóteo 2,4. Esse pregador calvinista, ele pegou esse texto de 1 Timóteo 2,4. Irmãos, esses pregadores da doutrina calvinista, eu digo sem medo e com autoridade. Eu não digo por dizer. Eu digo com propriedade na palavra. Esses pregadores são ministros de Satanás, irmão. Parecem homem de Deus, mas não se impressionam com a aparência. Analisa a doutrina que eles pregam. Se não for de Cristo, eles não são de Deus. Olha o que um pregador calvinista disse. Eles falsificam o texto para tirar o que Jesus ensinou, para colocar a ideia deles, que o diabo colocou, dessa doutrina de escolha incondicional. Olha o que os pregadores calvinistas fazem com os textos que reprovam o ensinamento deles. Eles falsificam. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele, é para todos, mas aquele que nele crê será salvo. O condicional para o homem alcançar a salvação de Deus é crer em Jesus. Essa condição é levada a todos. E só vai ser salvo quem crê. João 3,16. O próprio Jesus traz essa revelação para nós. Aí vem os calvinistas, instrumentos de Satanás, ministro do reino das trevas, pregando doutrina de demônios. Olha a interpretação que eles dão. Em João 3,16. Não, aí não é para todo mundo. Aí é só para os escolhidos. Espera aí, rapaz. Que interpretação é essa tua? Olha como o diabo manipula a mente desse povo. E usa eles para falsificar a palavra. O que ela interpreta. Não. Aí não é para toda a humanidade. Essa humanidade aí é só o salvo. Eu digo para aí. Olha o que o diabo faz na mente desses calvinistas. Olha outro texto que eles falsificam. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Porque Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Sabe qual é a interpretação que os calvinistas dão nesse texto? Tem um pastor aí pregando isso. Um pastor aí calvinista pregando isso. Sabe qual é a interpretação que ele dá? Falsificando o que a palavra está ensinando? Não, porque o texto, quando diz que Deus quer que todos se salvem, esse todos é os escolhidos de qualquer religião, de qualquer nação, de qualquer lugar. Não é todas as pessoas, é todos os escolhidos. É mentira. É todos, generalizando, todos os homens, toda a humanidade. Eles falsificam, irmãos. É igual a esses pregadores dessa doutrina de demônio de casa de Deus, de dízimo. É doutrina de demônio. Porque eles usam o texto falsificando. Falsificam a interpretação de Malaquias 3,10 para fazer o povo acreditar que o dízimo é uma doutrina de Cristo. E não é.
falsificam a interpretação de casa de Deus, colocando como lugar estabelecimento, para fazer o povo entender que ali é a casa de Deus, para o povo estar ali sendo devoto e praticante, servindo a Deus no ambiente. Isso é misticismo, isso é paganismo, irmão. Mas eles falsificam a palavra de Deus. Olha outro texto que eles falsificam. Hebreus 10, 25. Não deixando as vossas congregações, como é costume de muitos. Olha, tá vendo? Não deixa a igreja. É mentira. O texto não está falando de igreja, lugar físico, instituição. Eles falsificam a interpretação do texto para apoiar a doutrina herética deles, de demônio. Por quê? Porque isso desvia vocês do caminho verdadeiro para Deus. Essas doutrinas, esses ensinamentos distorcidos, faz vocês estar em maldição, em anátema. Por isso que Paulo vai dizer aos Gálatas, pode vir quem for. Ah, mas é o Papa, é o pastor presidente, é o arcanjo, é o bispo, é o presbítero, é o diácono, é não sei quem. Pode vir um anjo do céu. Olha o que Paulo vai dizer. Se trouxer uma doutrina, um evangelho, um ensinamento que não tiver dentro do que Cristo ensinou, se não for o evangelho de Cristo, não recebam. Mas o povo está nem aí, ó. O povo não sabe nem o que é o evangelho de Cristo. É por isso que estão vivendo no anátema. Porque o povo está mais preocupado em viver a sua vida de ativismo religioso de igreja. O igrejanismo. Nas atividades, nas atrações, nos eventos, nas devoções, na formalidade. O povo não está buscando o conhecimento de Cristo. O povo está mais preocupado em viver culto de campanha, culto de oração, culto de jejum, culto de festa, culto da mocidade, culto da igreja, culto do aniversário do pastor, culto de encontro de mulheres, encontro de casais, e tudo isso distraindo você e tirando você do conhecimento. Porque o povo prioriza na vida cristã uma vida religiosa. A vida cristã é uma vida no conhecimento de Cristo, não é uma vida dentro de atividade de igreja. O próprio Deus vai dizer, Oséias 4:6, o meu povo, o povo de Deus, pode ser destruído ou não? Destruído aqui é se perder de Deus, é perder a comunhão com Deus. Pode ou não pode? Se o próprio Deus diz isso, aí vem esses teólogos calvinistas querendo ser mais autoridade do que Deus, colocando uma doutrina totalmente contrária a de Deus. Olha o que Deus diz, Oséias 4:6. O meu povo foi destruído. Por quê? Não iam para o culto, não iam para a igreja, não iam para o círculo de oração, não fazia campanha, o pacto, o voto, não iam para o culto de jejum, não estavam dentro dos cultos de louvor. Não. Isso aí é vã. O que você tem que priorizar para não se perder de Deus é buscar o conhecimento dele. E é isso que Deus vai dizer. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. É isso que o diabo faz. Muita atração dentro das igrejas, nas congregações do povo que está buscando a vida com Deus. Muita atração, muito evento, muito entretenimento, muita atividade, muito sacrifício, muita obra. Tudo isso é distração. Cadê o ensino? Cadê a instrução? Cadê a doutrina de Cristo? Para formar o conhecimento de Cristo nesse povo? Cadê o conhecimento desse povo no evangelho? O povo conhece tudo de igreja evangélica, mas não conhece nada do evangelho. Então o diabo hoje conseguiu prender e levar muitos a apostatar da fé, a adorar a Deus em vão, a viver sacrifício de tolo, pensando que estão vivos na vida com Deus, estão mortos, separados de Deus, dentro desses movimentos de igreja, que Deus abomina, Deus reprova. Paganismo. Meu irmão, é porque você está com a sua mente cauterizada nisso.
Você está alienado. Você não tem liberdade de pensar. Mas se você parar para pensar e olhar o que Jesus ensinou e ver o que o povo está vivendo dentro das igrejas, com a sua vida de regra, de fé, de atividade, de consagração a Deus, é paganismo, é misticismo, é feitiçaria, é idolatria. O povo tudo perdido, irmão, do entendimento da vida com Deus. Tudo desviado da fé. Tudo em nome de Deus. É tanto sacrifício em nome de Deus. É tanta dedicação, é tanto evento, é tanto culto de poder, de cura, de milagre em nome de Deus. E o povo destruído, cego, perdido, rodando dentro das igrejas que nem o povo de Israel. Rodou 40 anos no deserto, sem direção com Deus, perdido de Deus, e muitos pereceram. Hoje, o povo está do mesmo jeito, rodando dentro das igrejas, vivendo aquela vida robotizada, a formalidade religiosa, o mecanismo da religião, o legalismo religioso, como se fosse vida com Deus. E quantos estão perecendo? Até quando? Desperta tu que dormes. Cristo quer te esclarecer. Ele é a luz de Deus que guia os nossos caminhos e os nossos passos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jesus disse: quem me segue não andará em trevas. A pergunta é: a quem você está seguindo? A pergunta é: sua vida consagrada e devota é a quem? Qual a tua vida de regra de fé e prática? Tu estás vivendo por qual princípio? O que tu vive em nome de fé em Deus é o que Jesus ensinou? Deixa eu te dizer uma coisa. Se a gente for analisar o que Jesus ensinou, o que os apóstolos pregaram, com o que a multidão de pessoas dentro da religião vive, estão condenadas, reprovadas. Como disse Paulo: examinai-vos a vós mesmo, se permanece na fé, ou se já não estáis reprovados. Você pode sim ser reprovado da fé. Você pode sim se apartar de Deus, cair da graça, desviar do caminho. Aí vem esses teólogos, esses pregadores da doutrina do inferno, chamada calvinista, a escolha incondicional, que dizem que Deus escolheu para o céu e para o inferno. Mentira! Paulo nunca pregou isso. Olha qual era a pregação de Paulo. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeu como grego, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Aí os calvinistas pegam esse texto, essa parte do texto, para tentar justificar essa doutrina da escolha incondicional. Aqui, ó, quando Paulo diz: mas para os que são chamados. Aí ele diz: está vendo? Só o chamado é os eleitos. É não, meu amigo. Aí a pergunta que eu faço para você é essa: quem são os que são chamados? Segundo as Escrituras. Me mostra aí um texto para justificar a tua ideia de que chamado são os escolhidos. Tu não tem, porque a Bíblia não ensina isso. Agora eu vou te mostrar quem são os chamados. Jesus, em Marcos, capítulo 16, versículo 15, vai dar a ordem aos seus discípulos para levar a comunicação do Evangelho a toda criatura. Não é os escolhidos, a toda criatura. E Jesus vai dizer: quem crer e for batizado será salvo.
Quem não crê será condenado. A partir daí a gente aprende uma coisa. O princípio do juízo de Deus é crer para ser salvo, ou não crer e ser condenado. Acabou com a ideia de escolha incondicional. Mas vamos lá, eu vou te explicar qual é o chamado de Deus. Quem é que Deus chama? Jesus vai mandar pregar o evangelho a quem? A toda criatura. Ele chama todos. Agora, nem todos vão aceitar o chamado dele. Por quê? Não é porque não foram salvos. Porque o chamado de Deus para o homem ser salvo é pelo evangelho. E Paulo vai dizer isso. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Paulo vai dizer, ele nos chamou pelo evangelho. É por onde Deus chama o homem. E o evangelho é o testemunho que Deus dá de seu Filho para todo aquele que nele crê seja salvo. Foi esse testemunho que ele mandou dar à humanidade. Está lá, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 9 ao 13. Esse é o testemunho que ele nos mandou dar, que a vida eterna está em seu Filho, e quem nele crê tem a vida eterna. Quem crê não é quem é escolhido. Por isso que Pedro, quando vai pregar para Cornélio, e vê Cornélio crendo e recebendo o Espírito Santo, porque ele se arrependeu e recebeu ali na hora, Pedro vai dizer, é bem verdade que Deus não faz acepção de pessoas. O que importa é que seja em qualquer nação ou qualquer lugar, quem teme a ele, alcança esse dom dele. Temer é crer. Temer é crer, obedecer. Mas esses caras, esses pregadores dessa doutrina, eles falsificam o texto. Eu vi um pregador da doutrina calvinista dizendo que esse texto que Pedro fala lá em Atos 10, 34, que diz que Deus não faz acepção de pessoa, ele está dizendo que Deus não está falando em relação a todas as pessoas para salvação. É só os escolhidos, meu amigo. O texto está dentro do contexto de que Deus não faz separação de ninguém para ser salvo. Ele quer salvar todos. O importante é que creia para ser salvo. Esse é o chamado de Deus para toda a humanidade. E Jesus vai dizer, quem crê nele será salvo. Quem não crê, condenado. Jesus, ele nunca pregou essa ideia da predestinação incondicional fatalista. Mas, irmão Wellington, por que o Senhor trabalha tanto esses assuntos? Fala tanto de igreja, dos pastores, da vida de igreja que o povo está vivendo errado. Fala tanto de doutrina da predestinação. Ei, o verdadeiro profeta, aquele que foi chamado para levar o ID, para pregar o evangelho, ele tem que combater o bom combate da fé, reprovando todo o conceito doutrinário que não condiz com o evangelho. Eu estou sempre combatendo. É com a doutrina dos testemunhos de Jeová, é com a doutrina católica, é com a doutrina evangélica, é com a doutrina de Mórmon, é com a doutrina da predestinação. Tem uma doutrina chamada escatologia consumada, ensina tanta heresia. Você tem que ter um homem para estar levando o ensino para você, seja ele pastor, um irmão, um bispo, um arcanjo, um querubim, um serafim. O importante é que esse irmão esteja te instruindo no conhecimento de Cristo, para tu estar sendo formado discípulo de Cristo, não defensor de igreja, não prosélito de igreja, não defensor de doutrina, formando você em doutrina de igreja ou de teólogo. Você tem que ser formado discípulo de Cristo, na doutrina de Cristo, para saber se defender e se proteger das doutrinas heréticas, as falsas doutrinas que estão pregadas pelos falsos pastores. Mas o povo está preocupado com isso. O importante é que eu não bebo, deixei de beber.
não vou mais para as danças, não vou mais para a farra, sou da igreja, vou para o culto de manhã, vou de tarde, vou de noite, vou para a campanha, vou para o circo de oração, vou para o jejum, vou para o trabalho de consagração, eu estou cheio de Deus. Está tão vazio quanto aquele que está na mesa do bar bebendo. Porque não é isso que te enche da graça de Deus. Não é isso que te leva à vida com Deus. Você está preocupado em viver tua vida de ativismo religioso, a formalidade religiosa. Não é isso que tu tem que priorizar na tua vida. A vida cristã não é priorizando e nem vivendo por esse meio. A vida cristã é priorizar o conhecimento de Cristo para estar firmado nele, alicerçado nele, sendo prudente, perseverando na direção do ensino dele. Não é dentro de vida religiosa de igreja nenhuma, nos compromissos, nas obrigações, nas atividades religiosas. Você está mais preocupado em viver teu ativismo religioso, a tua atividade religiosa. Vá buscar o conhecimento de Cristo, se você quer uma vida verdadeira com Deus, para encontrar no final desta caminhada aqui a promessa da salvação. Não se engane. Os falsificadores da palavra estão aí. O povo está mais preocupado. Não, mas eu não bebo, eu não roubo. Eu estou na igreja. Mas isso aí não leva você a estar em Deus. Você pode não beber, não roubar, não matar, está vivendo dentro de igreja, desviado de Deus, porque a maioria da multidão está tudo dentro de igreja, desviado de Deus. Sabe por quê? Porque o que faz o homem se desviar de Deus não é ele sair da igreja. O diabo prendeu o homem na igreja, nos ambientes religiosos chamados de igreja. O que faz o homem se desviar de Deus é o entendimento corrompido da verdade do Evangelho. É ele viver um conceito, uma doutrina, um entendimento que não é o do Evangelho. É isso que faz você se desviar. É a pregação herética. É a doutrina de demônios. É o Evangelho anátema. É a pregação dos falsos profetas. E vocês não estão nem aí com isso, nem se preocupam. Vocês estão aí dando glória e aleluia. Vocês estão aí correndo, pulando, gritando, caindo, rodando, se andando, dizendo que é poder de Deus, dentro de heresia, dentro de doutrina de demônios. Porque vocês acham que a vida com Deus é estando na igreja. Eu estou na igreja, eu estou com Deus. O importante é isso. O importante é você ter o conhecimento de Cristo para andar por Ele, para ter a tua vida com Deus. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então tenham cuidado de ti e da doutrina. Foi esse o conselho que Paulo deu a Timóteo. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Foi o que Paulo disse aos romanos. No capítulo 16, no versículo 17, Paulo vai dizer: estejam atentos, observe os que traz escândalo e contenda à doutrina. Se a parte deles, aqueles que estão pregando não segundo a doutrina, se aparta, irmão. Sai desse ambiente que tu não está sendo formado no conhecimento de Cristo. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 6, versículo 3 ao 5. Vai ler. Paulo vai dizer: se alguém que prega, se não estiver pregando segundo a palavra do Senhor Jesus Cristo, não receba. É anátema. Se aparta dele. Se alguém prega alguma outra doutrina que não seja segundo a doutrina de Cristo, não receba. O que você vive dentro dessas igrejas não é a instrução de Jesus. Não, mas eu sou de Jesus, eu vou para a igreja adorar Ele. Já está errado por aí. Jesus não mandou ninguém ir adorar Ele dentro da igreja. Já está errado o teu entendimento. Já prova que tu estás desviado da fé, da verdade. Não, mas eu vou para a casa de papai adorar. Eu vou para a casa de Deus. Já está no erro doutrinário, com a mente corrompida. Jesus não ensinou a ninguém que casa de Deus é nenhuma igreja. Tu já está errado, está vendo tu? Não, mas eu sou batizado. Eu
faço parte do corpo de Cristo, eu tomo ceia, sou batizado. Outro erro, outro engano, que tu perde a visão de Cristo e coloca a tua fé e confiança nesses rituais, nesses ambientes, nos cultos, nos trabalhos. Tu acha que a tua vida com Deus é por aí. E Jesus não ensinou nada disso. Jesus não ensinou nada disso que vocês vivem. Essa doutrina que vive os católicos dentro da Igreja Católica não é a doutrina de Cristo. A doutrina que vive os adeptos da Igreja de Mórmon não é a doutrina de Cristo. A doutrina dos Testemunhos de Jeová não é a doutrina de Cristo. A doutrina dos adeptos da religião evangélica não é a doutrina de Cristo. Onde o povo está com a sua vida centralizada, onde o povo consagra e devota a sua vida dentro das igrejas, pelos trabalhos, pelas obrigações, cumprindo meta, tendo compromisso, vivendo prática, como se fosse meio de graça, é ritual, é formalidade, é tanta coisa. Jesus não ensinou nada disso. É isso que você precisa entender para você ser liberto deste paganismo que você vive pelo legalismo religioso e o ativismo religioso. Eu pergunto a você, Jesus ensinou aos muçulmanos que vivem se matando em nome de Alá, de Deus. Os muçulmanos se matam, se explodem em nome de Alá, porque eles são ensinados de que quando ele morre desse jeito, lá no outro lado, na eternidade, tem um além, um paraíso cheio de virgem esperando eles. Isso é verdade ou mentira? É mentira, é do diabo. Mas eles fazem isso pensando que é a verdade. O que vai acontecer com eles quando morrem e vai para a eternidade? Eles vão estar onde? No harém? No paraíso cheio de virgem? Não. Se não creram em Jesus e permanecerem nessa doutrina de demônios dentro do islamismo, vão para o inferno. Eita, irmão Wellington, o senhor está julgando, ó. E a Bíblia diz não julgue. Vá aprender o que a Bíblia ensina. A Bíblia não diz que não julgue. O que a Bíblia nos ensina é que não devemos julgar segundo a aparência, como os religiosos julgam. Mas devemos julgar sim, segundo a reta justiça. Temos que conhecer a verdade para quê? Para condenar a mentira. Como é que eu vou condenar a mentira se eu não conheço a verdade? Aí eu pergunto a você, a esperança dos católicos, eu não estou falando da pessoa particular de nenhum religioso, eu estou falando dentro do assunto público, do entendimento doutrinário, do ensino que eles estão vivendo em relação a Deus. Então vamos lá, porque é bom explicar, sabe? Vamos lá. A fé, o princípio de fé, o alvo da fé, a esperança que vive os adeptos na doutrina católica. Eles acreditam que os santos socorrem, eles acreditam em protetor, eles acreditam em mediador, eles acreditam em Maria como padroeira, intermediária, advogada. Aí eu pergunto, Jesus ensinou isso? Os apóstolos ensinaram isso? Isso está no ensinamento de Cristo? Tá não. Vão se perder ou não? Se continuar nesse ensino? Vão. Porque a vida deles não está alicerçada em Cristo, na palavra de Cristo. A vida deles está alicerçada no sistema religioso da Igreja Católica, na doutrina, nos princípios, nos valores do catolicismo romano, ensinado pelos homens, que diz que é a autoridade, o mediador de Deus para o povo. A autoridade espiritual de Deus para o povo. O guia de Deus para o povo. Outra mentira. Jesus ensinou isso. Jesus ensinou a alguém que Pedro, ou Paulo, ou Maria, ou João, era um mediador, era um guia de Deus para eles seguir. Jesus mandou alguém seguir Pedro. Jesus mandou alguém seguir
Jesus mandou alguém seguir Pedro, Paulo, João, Maria. Então, esses que estão dentro desse entendimento de fé estão reprovados por Deus. Agora, vem cá. Irmão Wellington, o senhor só fala da Igreja Católica, do Testemunho de Jeová, dos Mormons, quer dizer que a verdadeira Igreja de Deus é a evangélica. É não, meu amigo. Eu não defendo sistema religioso nenhum. Eu já fui adepto. Eu já fui um produto, propriedade, um negócio do sistema religioso evangélico. Hoje não. Eu conheci a verdade. Hoje eu não me denomino mais como um adepto evangélico, de religião evangélica. Eu me denomino como cristão, discípulo de Cristo. Eu vivo a minha fé com a minha crença no Evangelho de Cristo, não dentro de igreja evangélica. Aí eu quero também agora aproveitar e perguntar a você, essa crença que vive os adeptos da religião evangélica, Deus está aprovando? Vocês acham que eles vivem na esperança de culto, de campanha, de pacto, de voto, para Deus operar? Eles acreditam que vão adorar a Deus na casa de Deus. Sobem monte para buscar a Deus. Vivem rituais de culto para Deus operar, curar e libertar. Eu pergunto, Jesus ou os apóstolos ensinaram isso? Que eles vivem essa doutrina, esse ensinamento, esses princípios, esses valores que vivem os adeptos da religião evangélica? Subjugado na autoridade espiritual dos seus pastores, de suas igrejas? Jesus ensinou isso? Não. Então, logo, estão perdidos, reprovados da fé. Meu amigo, meu irmão em Cristo, em nome de Jesus, entenda o que eu estou pregando aqui. Eu tenho um compromisso com o reino de Deus. Eu não estou aqui sobre o nome e a autoridade de nenhum pastor presidente. Eu não estou aqui a serviço de nenhum ministério religioso evangélico. Eu estou aqui em nome de Jesus, a serviço do reino de Deus. Abra os seus olhos para que a verdade ilumine o seu entendimento. Aprenda direto da fonte de Cristo. Não deixe a interferência do pastor, da religião, das práticas, lhe intermediar com Deus. Entre você e Deus, só Jesus, não é igreja, não é pastor, não é culto, não é pacto, não é voto, não é batismo, não é campanha, não é sábado, não é dízimo, não é ceia. É só você e Jesus. O único mediador para a minha vida com Deus é Cristo. Nós dependemos dele para estar verdadeiramente com a nossa vida com Deus. Aí como é que eu vou viver adorando a Deus? Tem que ter uma igreja. Você foi ensinado assim. Mas Jesus ensinou isso? A pergunta é, vamos trabalhar com inteligência. Vamos usar o raciocínio, irmãos? Vamos dialogar? Vamos trabalhar um debate, um diálogo inteligente? Para a gente estar atento a ouvir. Chegou para mim um irmão e disse assim, sim, mas a pessoa que crê em Jesus, ele vai congregar aonde? Ele vai ser instruído, aprender de Cristo, aonde? Ele não precisa de uma igreja dessas, não. Ele precisa congregar entre irmãos da fé. E aquele que tem a vocação, ensinar, não subjugado dentro de um princípio de igreja que os homens criaram, nessa autoridade eclesiástica, nesse legalismo, nessa formalidade. Dentro desse princípio de igreja, não. Sabe o que está acontecendo com vocês? Vivendo dentro desse princípio de igreja, vocês estão desviados de Cristo e não sabem. Analisa, irmão. Vai ver o que tu está vivendo no entendimento da fé com Deus. Não é nada do que Cristo ensinou. Não, irmão, mas precisa de uma igreja. Aonde Jesus deu isso? Aonde Jesus estabeleceu? Não, você tem que crer em mim, procura uma igreja. Vá para o templo. Vê só, escuta aí. A gente trabalha a palavra de Deus examinando, raciocinando. E a inteligência espiritual, o Espírito Santo em nós, ele vai nos dar a interpretação da verdade. Jesus, segundo a carne, segundo o homem que ele era, como homem, Jesus era judeu. Concorda comigo? Amém. Ele nasceu como homem judeu, porém, sob a lei.
Jesus nasceu subjugado pela lei. Como judeu, ele tinha que cumprir a lei. E ele foi o cumpridor único da lei. Para que, por nós, pela fé nele, sejamos cumpridor da lei pela fé em Jesus. Não eu querer cumprir a lei. Mas vamos lá, isso é outro assunto. Jesus, como judeu, ele tinha que se submeter-se ao sacerdote no templo. Sim ou não? Jesus, como judeu, ele tinha que buscar adorar a Deus, buscar a Deus no templo. Sim ou não? Jesus, como judeu, tinha que ensinar o povo a guardar a lei e a viver uma vida com Deus de adoração aonde? No templo. Sim ou não? Mas vem cá. Agora escuta aí para tu aprender. A mulher samaritana chega para Jesus com uma dúvida. Aonde era que deveria se dirigir para adorar a Deus? Qual era o lugar de adoração? Porque os judeus, na velha aliança, o lugar de adoração a Deus era no templo. Por quê? Porque tinha um objeto chamado Arca da Aliança, que representava a presença de Deus nesse lugar. E era onde o povo tinha que oferecer adoração, sacrifício, oferta, o culto a Deus. Amém? Beleza. Jesus, como judeu, poderia dizer isso à mulher samaritana. Mas não. A mulher samaritana diz para Jesus: Senhor, ó, vocês que são judeus, Jesus era judeu, dizem que o lugar de adoração é no templo. Nós, samaritanos, dizemos que é no monte. Jesus, como judeu, ele poderia dizer à mulher: mulher, tem que ir para o templo, viu? Porque é lá o lugar onde Deus está. Jesus disse isso? Não. O que foi que Jesus disse? E aí vem um ensinamento muito grande para a gente. E hoje o povo vive dentro desses movimentos de igreja, como lugar de adoração, onde vive o misticismo, oferecendo um paganismo de culto a Deus, porque não entende o que Jesus ensina, não está na palavra de Jesus. Olha o que Jesus vai dizer à mulher. Mulher, esse que eu te digo que a hora vem e já é, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus, não é no templo e nem no monte, é em espírito e em verdade. Você não sabe o que Jesus está dizendo aí. Jesus agora está estabelecendo um novo pacto de Deus para o povo, onde o Deus vai ser adorado. Não é mais em lugar físico, geográfico, nem templo, nem monte. O verdadeiro adorador adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A pergunta para você é: o que é adorar o Pai em espírito e em verdade? Mas antes dessa resposta, vamos fazer outra pergunta. Quem são os verdadeiros adoradores? Porque Jesus vai dizer: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. Então isso logo a gente entende que existem os que vivem adorando a Deus em vão, os falsos, a falsa adoração a Deus, que vivem muitos. Vamos entender o que é o verdadeiro adorador, o que é a verdadeira adoração e o que é a falsa adoração. Mateus, capítulo 15, versículo 8 e o 9. Jesus vai dizer assim: este povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Por quê? Porque em vão me adoram. Por que adoram a Deus em vão? Porque seguem preceitos que são dos homens e não de Deus. Aí estão os falsos adoradores, com uma falsa adoração que Deus não recebe. Estão bem longe de Deus. Por quê? Porque não estão na igreja? Porque não estão no culto de campanha? Porque não estão no culto de jejum? Porque não estão no ciclo de oração? Estão bem longe de Deus, adorando a Deus em vão, porque estão sem o entendimento da verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade é estar no conhecimento da verdade, selado com o Espírito Santo. É isso que Jesus está dizendo. Espírito e verdade, selado pelo Espírito Santo, na palavra de Deus, que é a verdade. Quando eu me converto a Cristo, eu sou um verdadeiro adorador, porque agora o meu entendimento foi transformado, renovado. Está entendendo? Deu para compreender o que é
o verdadeiro adorador, aí eu pergunto a você. Você é um verdadeiro adorador ou um falso adorador? A sua vida de adoração a Deus é por qual princípio? Qual o entendimento que você tem de adorar a Deus? Não, eu vou para a igreja adorar a Deus. Eu vou para o culto de louvor. Rapaz, quando eu estou na igreja eu louvo a Deus, eu adoro a Deus. Você está perdido do entendimento. Deus não é adorado por esses meios religiosos. Não é dentro dessa formalidade. O que é adorar a Deus, irmão? O povo precisa aprender isso, mas o povo dentro das igrejas não aprende isso. O povo é ensinado do que é adorar a Deus. É ir para a igreja, viver culto, viver festividade, participar de culto de louvor. O povo está sendo perdido no conhecimento de Deus. Por isso que o povo está destruído. O que você e eu precisamos é do conhecimento. É de homens compromissados com o Evangelho para nos ensinar a doutrina de Cristo. É isso que nós precisamos, irmãos. Adorar a Deus é com a nossa vida e o nosso viver pela palavra, na palavra. Não é dentro de movimento, de ritual, de cerimonial, de vida, de atividade religiosa. Não, vou para o culto, vou para o culto. O culto que Deus quer de nós não é dentro de um momento religioso de igreja. O culto que Deus quer de nós é o culto racional, com entendimento pelo Evangelho, onde você vai entender que a sua vida tem que ser o altar de Deus, onde você tem que cultuar a Deus com a sua vida e o seu viver, andando no entendimento da palavra. Esse é o culto a Deus, é na minha vida e no meu viver. Não, mas vou para o culto, vou oferecer minha oferta a Deus no altar. Paganismo. Essa é a ideia de igreja, casa de Deus. Altar de Deus dentro de igreja. Isso tudo é paganismo. Isso veio pela Igreja Católica Romana. O sistema católico romano que criou essas heresias, que hoje o sistema religioso evangélico vive do mesmo jeito, com outro rótulo. Mas é o mesmo segmento, é o mesmo espírito, porque o sistema religioso evangélico, tudo que vocês vivem dentro dele, foi tirado, é ramificação do catolicismo romano. A diferença é o rótulo. Não, aqui é evangélico, ali é católico. Mas a prática anátema é a mesma. O paganismo é o mesmo. A idolatria é a mesma. Meus amados irmãos, despertem. Isso aqui não é uma pregação emocionalística. Porque Deus está me falando, Deus está me revelando, Deus é contigo. Recebe! Porque Deus vai fazer coisa grande na tua vida. É isso que o diabo faz para enganar o povo dentro das igrejas. Com essas pregações de revelação de profeta, de milagre, de cura, de poder de Deus. O povo precisa do ensino. Não é desses cultos de movimento. O povo precisa de homens que preguem o evangelho com sabedoria, equilibrados, sóbrios, lúcidos, com inteligência. Não é pregador fanático, herético, manifestado, criando movimento de poder, criando um ambiente espiritual e trazendo visão e revelação. Isso aí não vai te edificar não, irmão. Isso vai te manter perdido como um menino nesses ventos de doutrina, nesses movimentos anátema. Nós precisamos, irmãos, do alimento verdadeiro, que é o ensino, a doutrina de Cristo, para nos formar no conhecimento de Cristo, discípulos de Cristo. Os cristãos, no tempo dos apóstolos, eles não viviam isso que esses cristãos que se denominam dentro das igrejas vivem. A vida dos cristãos não era dentro de culto, não era dentro de movimento espiritual, não era dentro de gritaria, não era dentro desses movimentos de atividade religiosa. A vida dos cristãos, no período apostólico, era vivida na comunidade, com lucidez, sobriedade. Eles viviam uma vida de fé em Deus consciente, no entendimento, na sua vida e no seu viver. Não era uma vida de ritual e de formalidade religiosa, como hoje o povo vive. Ai do povo se não tiver igreja. Ai do povo se não tiver culto. Ai do povo se não tiver campanha.
Ai do povo se não tiver jejum, se não tiver consagração, se não tiver o pastor para conduzi-lo a Deus, o povo não encontra Deus. Porque o povo hoje colocou a dependência de Deus por meio de culto, por meio de igreja, por meio de homens, por meio de líder, por meio de movimento, por meio de ritual, por meio de cerimonial. A nossa dependência de Deus é do conhecimento, para que a gente ande com entendimento numa vida verdadeira com Deus, irmãos. Eu não dependo dessa vida religiosa ativa que o mundo vive para ter a minha comunhão com Deus. Eu não dependo da intercessão e da mediação de nenhum líder religioso. Eu não dependo de culto, de ritual, de movimento, de campanha, de pacto, de voto, para Deus me abençoar, para eu estar na presença de Deus. Eu dependo de Cristo, do conhecimento dele. Como disse o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo, ele não vive na igreja, ele vive em mim. E a vida que agora eu vivo não é dentro de igreja, é pela fé em Jesus, em Jesus, em Jesus. Que Deus abençoe, que você entenda. E cuidado, é muita doutrina de demônio, irmão. Desperta tu que dormes. Recebe o ensino. Recebe a correção. Porque Deus corrige aos que amam. E Deus corrige todos. Porque ama todos. Mas nem todos aceitam a correção de Deus. São bastardos. Vão se perder por não dar ouvido à correção de Deus. Deus está corrigindo todos, advertindo a humanidade, chamando para a verdade. Irmãos, há uma banalização de pregadores, de pregação. Todo mundo hoje é pregador da palavra. Todo mundo hoje é profeta de Deus. Todo mundo hoje diz que Deus está usando ele para revelar, para entregar, para decretar. Todo mundo hoje abrindo suas igrejas, seus ambientes religiosos. Todo mundo hoje dizendo que Deus está ali para curar, libertar. Tem poder de Deus. Venha receber a bênção de Deus. E o povo na maldição. O que tem de pregadores, de teólogos, de homens sábios pregando doutrinas heréticas não é brincadeira, irmão. Cuida de ti da doutrina, irmão. Fazendo isso te salvarás. Ser fiel até a morte. Coloca a tua vida devota e consagrada, centralizada, não é dentro de vida de igreja, é em Cristo, na palavra dele, para que você seja um homem prudente, edificando a tua vida com Deus, não é dentro de igreja, é em Cristo, na palavra, iluminando o teu entendimento, para que as trevas, a mentira do diabo, não te corrompa, não te leve a desviar. Para encerrar, eu quero aqui dizer a palavra que Jesus disse. Apocalipse, capítulo 3, versículo 8 e o versículo 10. Jesus vai dizer: eis que tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quantos já estão distantes da palavra? Não está nem aí para a palavra de Jesus. O que estão guardando e praticando não é a doutrina, a palavra de Jesus. Quantos estão aí não defendendo a Cristo, mas estão aí defendendo e se gloriando em nome das suas igrejas, em nome dos seus pastores, em nome dos seus ministérios? Cuidado, irmão. A sua vida com Deus depende do seu conhecimento e da sua determinação de crer e se converter e perseverar andando na direção de Cristo até o fim para ser salvo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Mais um momento de esclarecimento, de ensino desse irmão que vos fala, o irmão Wellington Ramos, comunicando a você a verdade que liberta, o Evangelho de Cristo Jesus, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.